Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Tô vindo aqui conversar com vocês hoje sobre algo que sempre me perguntam, né? Que é passar algumas dicas de treino, enfim, como que eu fiz para evoluir meu shape. Eu vou deixar aqui, inclusive, algumas fotos minhas comparando meu físico lá em 2021, que já era um físico que eu considerava muito bom, né? Eu era muito magro, mas eu sempre gostei de treinar e aí melhorei muito, inclusive minha autoestima, minha autoconfiança por conta disso. E vou deixar um shape recente, quando eu fui na praia, há pouco tempo. E também não é um shape meu de campeonato, já fiz um vídeo falando como que foi a minha preparação de campeonato, deixei até algumas fotos, é outro vídeo esse. Esse é um shape que, cara, eu posso dizer que é um shape em que eu tenho o meu padrão de alimentação que já é muito bom, certo? Mas que eu ainda gosto de tomar ali, às vezes, meu vinhozinho no final do dia, não todo dia, obviamente. Gosto de comer minha besteira uma, duas vezes na semana, uma pizza, um hambúrguer. Então, e o mais importante é um shape natural, tá? Por mais que as pessoas duvidem, etc. Enfim, é um shape que, como eu comentei para vocês, tem uma rotina sim muito bem ajustada, mas eu não abro mão de algumas coisas que eu gosto por conta do meu estilo de vida, né? E eu quero contar para vocês algumas coisas que me fizeram evoluir muito nesses últimos 3, 4 anos aí, e que eu consegui realmente participar do campeonato, consigo manter um shape bacana, por mais que não esteja numa época de preparação, né? Então eu já fiz esse teste exatamente para saber como que seria por experiência, por isso que eu quis competir, mas eu sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de ter um shape bacana, então eu quero deixar aqui com vocês algumas dicas, enfim, algumas informações que são importantes e que vai fazer com que você também construa um shape bacana e tenha mais resultado. Perfeito? Vamos lá então? O que foi isso, mano? E no final eu vou colocar uma dica só de treino que eu aprendi também com um coach meu que me preparou, o Heitor. Vou dar um abraço aqui pro Heitor Cunha. Cara, isso foi incrível e mudou com certeza a maioria dos meus resultados. Bom, vamos lá, sem mais delongas, o primeiro ponto é com relação à bebida alcoólica, né? Eu falei aqui que eu gosto às vezes de tomar um vinhozinho no final do dia, enfim, não é regra, tá? Mas às vezes é uma taça ali, mas eu tinha como estilo de vida que todo final de semana eu estava bebendo alguma coisa. E isso, ao decorrer dos últimos 2, 3 anos aí, reduziu drasticamente, tá? Então eu já não bebo todo final de semana, tem momentos que eu passo aí 1, 2 meses sem beber nada de álcool, e com certeza é algo que a gente sempre tenta buscar uma resposta diferente, né? Porque as pessoas gostam de beber, gostam desse estilo de vida, e elas querem beber e ter um shape muito incrível. E assim, não dá para misturar as duas coisas se você quer realmente potencializar os seus resultados, tá? Então, eu indico fortemente você, cara, fazer uma dieta aí por um tempo e reduzir drasticamente o nível de bebida alcoólica, que você vai ver que os seus resultados vão melhorar muito. Um segundo ponto foi com relação à minha dieta, né? A minha dieta ela já sempre foi muito boa, só que faltava alguns itens ali, como por exemplo as gorduras boas. Então a gordura boa que hoje eu consumo é o que vem do ovo, certo? E também a questão do azeite, né? O azeite eu comecei a colocar em mais refeições e os próprios legumes também. Mais variação de legumes me fizeram ter mais resultados porque eles fazem um papel importante na dieta. Então eu comecei a estruturar isso melhor, retirei alguns itens também industrializados e consegui concentrar mais em fruta, enfim, em variação, por exemplo, também de fibras, né? Comecei a consumir psyllium, por exemplo, que é uma fibra muito importante, e a fibra normalmente é difícil para a gente conseguir na alimentação, né? Então é algo que também conseguiu mudar e fez influência nos meus resultados. Um outro fator muito importante é a questão do sono, tá? Eu sempre falo para vocês, converso muito com vocês sobre isso. Inclusive eu falo, vejam os outros vídeos, tá? Eu falo muito sobre estilo de vida, alta performance, e tudo isso que eu falo tá conectado com o seu estilo de vida. E uma das coisas que a gente faz, todo mundo faz, é dormir. Então, quando você tem um sono regulado, que você realmente descansa seu corpo, que você restabelece a sua mente, está preparado para enfrentar suas responsabilidades e de uma forma que você tem um desempenho cognitivo muito melhor, isso também, obviamente, influencia na recuperação do seu sono. Então, dormir bem é extremamente importante, é algo que, assim,
São poucas as vezes no ano que eu abro mão de ter uma excelente noite de sono com, no mínimo, 6 a 7 horas, tá? E agora, chegando mais pro final, eu vou dar aquela dica de treino que eu prometi para vocês, que eu aprendi com o Heitor, né? O Heitor é um grande coach, preparador de atleta, não só de atleta, mas de pessoas que têm um estilo de vida puxado, mas gostam de cuidar do corpo, gostam de performance, tá? E eu quero passar aqui um conceito de treino que ele trouxe para mim, que é diferente de muita coisa que eu já tinha visto antes, tá? O conceito é basicamente você fazer, antes de cada exercício, você fazer ali uma feeder, né? Que é uma série de preparação. Então você vai fazer 2 séries ali para você, cara, pegar entre 20 e 30% do peso que você normalmente pega naquele exercício, e você vai fazer ali 2 séries para você fazer ali um reconhecimento, para você estimular o músculo, para você mandar sangue para esse músculo, certo? Para o corpo também ter aquele reconhecimento de que você vai trabalhar aquela musculatura. E depois desse reconhecimento, que tem o objetivo de você não demandar um gasto energético muito alto, aí você começa realmente as séries de trabalho. E nas séries de trabalho, um conceito que o Heitor me passou, que é muito importante, que eu sempre lembro, é que você tem que fazer aquela série com a melhor performance, certo? Porque quanto mais exercício você fizer, menor o seu potencial de hipertrofia. Então, em outras palavras, se você ficar fazendo um monte de repetição, isso só atrapalha. Você tem que concentrar em boas quantidades e no volume adequado para o seu corpo, para o seu momento, enfim. Aí vai depender um pouco de objetivo e do momento que cada um tá. Tem gente que tá em bucking, tem gente que tá em cutting, tem gente que tá em pré-contest, enfim, tem várias situações aqui. Mas o ponto é, eu gosto muito de fazer, por exemplo, as séries de trabalho de top set. Então, é onde eu vou concentrar 1 ou 2 séries com o máximo de peso que eu consigo. E aí, no primeiro, eu normalmente faço guardando 1 na reserva, né? Então, eu faço ali as repetições ali, 6 a 8 repetições, já com um peso bem considerável, certo? E eu guardo 1 na reserva. O que é guardar 1 na reserva? É você entender que quando você for chegar próximo à falha, você não faz aquela última série, e aí você guarda o peso, descansa, certo? Então tem que ser um descanso bom também, entre 1 minuto e meio ou 2 no máximo. E aí você vai para outra, que aí é a segunda série de trabalho, e aí nessa você sim vai até a falha, tá? Então você vai também com um peso considerável, de 6 a 8, e aí você faz o movimento ali até chegar à falha realmente, certo? E tem um jeito certo também de falhar, né? Isso é importante de comentar, porque muitas pessoas, putz, acho que vou falhar, não fiz a última porque com certeza que eu ia... Não, a falha não é eu tenho certeza, ou então achei que... A falha é você ver a falha acontecer, certo? Então, obviamente também tem um risco aqui, então você tem que tomar cuidado com o tipo de exercício que você escolheu falhar ali, né? Ter alguém para suporte se for necessário, ou então ter uma máquina ali estruturada. E aí você faz essa segunda série de trabalho e acabou ali para aquele exercício. E aí você vai para o próximo. E aí repete essa sequência, então, de fazer 2 feeders de reconhecimento e depois 2 séries de trabalho, sendo uma guardando na reserva e a outra até a falha, beleza? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu acho que essas dicas fogem muito do que a gente vê por aí, mas que também são coisas importantes, né? A alimentação, o controle do estresse do dia a dia, você saber ter uma periodização de treino para você conseguir dividir, saber reconhecer os seus pontos fracos para você trabalhar, sabe? Então, tudo isso com calma, um dia de cada vez, dando a recuperação para o músculo correta também. Tudo isso é importante e vai fazendo diferença para o seu físico, sabe? Então, espero ter ajudado vocês aí nesse papo que a gente teve aqui de, cara, como que eu consegui evoluir bastante o meu shape, e tenho certeza que muitos de vocês vão conseguir excelentes resultados, certo? Se você tem alguma outra dica aí que foge do comum, que a gente sempre está falando aí, que a gente vê direto, coloca aqui. Vamos ver o que a gente consegue agregar aqui também pro pessoal e trocar de informação. Fechou? Um abraço, tamo junto.